Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? No dia de ontem, 6 de março, eu visitei a sede de Santo Tomé da Fundació Héctor Barceló, uma das faculdades particulares de medicina. Não deu pra gravar a cidade, mais ou menos, como que ela é, porque me pediram isso no Instagram por conta disso. Como vocês vão ver, caiu um dilúvio na cidade. Logo que a gente chegou, a gente tomou um grande banho de chuva, mas enfim, conseguimos muita informação, tanto da cidade de Santo Tomé como de São Borja, faculdade, estrutura, quantos hospitais que tem, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vocês me mandaram algumas perguntas relacionadas justamente a esse campus da Barceló, de Santo Tomé, e eu vou responder todas as perguntas maiores que fizeram justamente sobre o assunto. Começando pela Barceló, ela completou 50 anos no ano passado. Antes ela era um instituto de investigação e logo no começo dos anos 90 ela começa com a parte também de educação, ou seja, de ministrar aulas e de ter o curso de graduação de medicina. Hoje, particularmente, ela está presente com o campus de Buenos Aires, de La Rioja e de Santo Tomé. Cada um dos três campos tem suas particularidades, suas vantagens e desvantagens. A gente visitou o campus de Santo Tomé porque era o mais próximo para a gente poder visitar, por ter um custo de vida baixo e por estar na fronteira com o Brasil e isso facilitar em alguns aspectos que a gente já vai conversar. O curso de medicina, ele dura 7 anos, mas a gente já vai conversar sobre o primeiro ano da faculdade, que ele pode ser feito em diferentes modalidades. O plano de estudo do curso de medicina, ele é tradicional para aquelas pessoas que acham que não vão se adaptar, por exemplo, ao plano PBL de muitas universidades argentinas, como a de Rosário e a de Entre Rios. Para quem quer saber mais sobre o plano de estudo, aqui embaixo tem o link dele, todo detalhado das matérias, de como funciona e também as horas de cursado semanal para quem quer aí calcular mais ou menos quantas horas por semana teria a aula e se dá para acomodar com o trabalho ou não, dá para ver tudo ali, certo? A Barceló foi uma das primeiras universidades que foi acreditada pela Agência Espanhola de Acreditação de Qualidade Acadêmica. E além disso, ela é uma das 20 universidades argentinas que estão dentro do acordo com a Espanha de homologação automática para poder, a futuro, se você quiser, fazer sua residência na Espanha e trabalhar depois na União Europeia. Lembrando que esse acordo ele não é válido para todas as universidades argentinas, ela é válida para algumas universidades públicas, algumas particulares, as quais vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. E ter essa universidade nessa lista significa que a qualidade acadêmica dela é interessante, já que ela foi acreditada por uma agência que faz análise de qualidade acadêmica europeia. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui sobre estrutura, o que eu achei da cidade, isso é a minha opinião. Pode mudar, obviamente, para qualquer um que for visitá-la. No campus, particularmente, o campus é pequeno. Não é um ovo, mas ele é pequeno justamente porque são só 3 cursos e lá se cursa só o ciclo pré-clínico das carreiras de graduação que eles têm. Já a parte clínica, que é 5º, 6º e 7º ano para medicina, se cursa no Hospital São João Batista, que fica na cidade de Santo Tomé, no Hospital da cidade de Virasoro, que é uma cidade vizinha, e no Hospital de Ninhos, no Hospital de Crianças da cidade de Santo Tomé, ok? Não é um único hospital que é utilizado, são usados 3. Para uma faculdade que tem um número reduzido de alunos, eu achei bastante interessante, porque a UNR ela tem 7.000 alunos e ela utiliza 11 hospitais. Lá eles devem ter 800 alunos, 700, e eles usam 3. Então eu acredito que todos os alunos têm uma boa quantidade de horas de prática e que é algo importante na formação médica. Na sede, onde fica a Fundación, é justamente onde estão as aulas teóricas, como eu falei agora há pouco, onde estão os laboratórios de patologia, microbiologia, histologia, anatomia. Eles parecem ter um acervo muito grande de livros também em biblioteca e de equipamentos bastante interessantes, tanto para histologia como para os outros laboratórios. Vamos falar do primeiro ano, que eu falei agora há pouco, que ele tem umas particularidades. O primeiro ano da faculdade nada mais é do que o pré-grado. O pré-grado deles, eles contam como um ano da faculdade, o qual você pode fazer ele como um ano comum. Lembrando que no primeiro ano, ou seja, no pré-grado da Barceló, você vai ter biologia, bioquímica, antropologia, epistemologia, ou seja, matérias bem basais, bem básicas da faculdade, e tem anatomia também, se eu não me engano. Se eu tô errando, eu vou botar na tela depois aqui para vocês. Porém, você pode cursar ele em 3 modalidades, seja ela de abril a novembro, que é o ano comum, certo? E você, obviamente, depois vai ter que fazer provas dessas matérias e aprovar para passar para o segundo ano. Caso você queira, você pode fazer ele em forma intensiva, que começa em setembro até novembro. Que as inscrições para esse intensivo vão abrir no finzinho de julho, comecinho de agosto. E eu já vou falar sobre a documentação e mensalidades sobre isso.
E se caso você quiser também, caso não queira ficar perdendo muito tempo e queira fazer um super intensivo, eles têm uma modalidade intensiva de 10 horas de cursado diária, basicamente, que acontecem nos meses de janeiro, fevereiro e março. São os meses de cursado do super intensivo. As inscrições para o super intensivo são feitas em dezembro. Sobre o valor do pré-grado. A mensalidade do pré-grado, segundo as minhas anotações aqui, é de R$ 8.900 pesos por mês, pagando até o dia do vencimento, que é até o dia 10 de cada mês. R$ 8.900 pesos seriam aproximadamente uns 850, 860 reais. Já a mensalidade do segundo ao sétimo ano da faculdade custa R$ 10.200 pesos, pagando até o dia do vencimento. Ou seja, a sua mensalidade da faculdade, já depois do pré-grado, já depois do primeiro ano, ela vai ser de R$ 1.000 por mês. Muito mais baixo do que faculdades como a UAI, o Hospital Italiano, a UCA em Buenos Aires, a Austral. É a opção mais barata. E por que isso? Porque a Barceló, ela não é uma universidade em si. Ela é uma fundação educacional e por conta disso os valores são mais baixos. Ok, mas aí muitos de vocês vão perguntar, aonde é que está essa bendita dessa faculdade? É barato morar lá? Porque, né, a gente já tem que pagar mensalidade. Então, a cidade onde está sediada a Barceló, esse campus particularmente, chama Santo Tomé, fica na província de Corrientes. É uma cidade que fica na fronteira com o Brasil, como eu falei no início do vídeo, e tem 22 mil habitantes. É uma cidade pequena, eu ouvi muita gente falar de que ela era uma cidade deprimente quando eu fui para lá. Talvez seja pelo fato de que eu conheço muito Paso de los Libres, do lado de Uruguaiana, e ela pareceu muito melhor do que Paso de los Libres, pareceu mais organizada e tem bastante comércio ao redor da faculdade, livrarias, restaurantes, bares, enfim, tem bastante coisa, por mais que seja uma cidade de 22 mil habitantes. E atravessando o rio, ou seja, dá 10 minutos, você está em São Borja, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de 62 mil habitantes, é uma cidade pequena, a gente sabe disso, bastante organizadinha, com bastante restaurantes, comércio também. E aí, muitos vão pensar, dá para morar então no Brasil, já que é do outro lado do rio. Sim, dá. Se caso você quiser ter mais opções para procurar apartamentos e casas, você pode incluir São Borja nas suas pesquisas. Os aluguéis, pelo que eu pesquisei em alguns dias, eu não pesquisei muita coisa, os aluguéis em São Borja são bem mais baratos do que os de Santo Tomé, porque justamente em Santo Tomé a gente tem aquela questão da Argentina que a gente já sabe, que a gente não tem garantias, a gente não tem fiadores, e os apartamentos universitários são um pouco mais caros. Já morando em São Borja, a gente está no Brasil, a gente aluga apartamento como se fosse, né, na nossa cidade. E isso faz com que seja muito mais baixo, você pode dividir com mais pessoas. Porém, algo que você tem que colocar nas suas contas é que existe um pedágio na ponte que liga Santo Tomé e São Borja. Esse pedágio, quando você faz o trâmite de trânsito fronteiriço, ou seja, você vai com o seu carro e faz um trâmite lá para dizer que você vai atravessar todo dia, você paga uma taxa reduzida. Porém, essa taxa reduzida ainda é um valor um pouco alto. Então, você tem que colocar isso na sua economia. São R$16, se eu não me engano, a cada 24 horas. Ou seja, se você passar de São Borja para Santo Tomé, quando você volta, você não tem que pagar de volta. Ou seja, durante aquele dia inteiro, você pode usar até a meia-noite. Você não vai usar os 7 dias da semana, então, né, calcule ali pela quantidade de dias que você vai ter de aula. Por exemplo, alguns conhecidos que vão fazer transferência para lá vão ter aulas 4 dias da semana. Então, na verdade, não é o mês completo que você vai ter que pagar o pedágio. Mas é algo que você tem que ter em conta na hora de fazer as suas contas de quanto você vai gastar por mês. E se caso você for morar com mais pessoas, tratar sempre de ratear. Eu vi, quando a gente estava chegando na Barceló, do lado argentino, de que tinha muito carro brasileiro. Então, provavelmente tem muita gente que estuda em Santo Tomé, mora em São Borja e rateia o valor do pedágio entre todo mundo para ficar barato. A vantagem de morar em São Borja é porque é uma cidade um pouco maior, a gente está dentro do Brasil, a gente sabe que os custos são mais baratos do que morar em Santo Tomé, ok? Me perguntaram se São Borja tem aeroporto. É uma cidade pequena, mas eles estão reativando o aeroporto. Teoricamente, a Gol vai começar a operar lá no segundo semestre de 2019 com voos para Porto Alegre, depois de Porto Alegre para o resto do Brasil. Sobre quem tem curso, quem tem matérias, melhor dizendo, aprovadas em universidades argentinas, sim, tem como homologar. Tem gente da UNR que fez transferência para lá há alguns anos atrás e conseguiu homologar quase todas as matérias, não perdeu muita coisa.
É uma opção para quem quer o plano tradicional e para quem está um pouco cansado de algumas coisas relacionadas às universidades públicas, como por exemplo as greves. E para quem tem curso de graduação no Brasil, tem como, é um pouco mais burocrático, mas tem como eliminar cadeiras das matérias. Porém, é algo importante de se destacar. Se caso, por exemplo, você conseguir eliminar metade das matérias, por exemplo, do terceiro ano, você vai ter que pagar a mensalidade completa daquele ano, não importa se você homologou ou não homologou. Tem a vantagem que você não precisa mais fazer aquelas provas finais, mas a mensalidade ela é igual, não se reduz se caso você já tem matérias aprovadas daquele ano. Perguntaram se é PBL ou se é tradicional, como eu falei no início do vídeo, é tradicional. Sobre a infraestrutura da cidade, São Borja é muito mais bonitinha, muito mais agradável e com muito mais coisa para fazer. Por mais que seja uma cidade pequena, tem 60 mil habitantes, ela tá bem organizadinha, digamos assim. Para quem gosta de cidade do interior, tá bacana. Perguntaram se precisa de B2 para fazer a inscrição lá. Não, eles não exigem para estudantes provenientes de países do Mercosul, eles não exigem certificado de espanhol e também não exigem a tradução da documentação. Então o trâmite para ir estudar é mais barato. Eles pedem histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, certidão de nascimento, pedem a carteira de vacinação com a antitetânica e hepatite B, pedem um certificado de saúde para dizer que está tudo bem com você. E eles pedem, obviamente, a questão do trâmite migratório e da convalidação que é feita em Buenos Aires. O trâmite migratório, acredito eu que a universidade deva ter alguma parceria com a imigração, porque a gente chegou lá e tinha um cartaz bem grande da imigração na porta da faculdade. Devem acontecer multirões lá, justamente porque não existe uma sede fixa da imigração na cidade para fazer os DNIs. Existe imigração, mas não para fazer o DNI. Então, provavelmente, no início de cada ano, a universidade deve gerar esses multirões em convênio com a imigração. A infraestrutura dos hospitais. Então, como eu falei agora há pouco, são 3 hospitais. O Hospital São João Batista, como eu falei agora há pouco, que é o principal utilizado, eu perguntei para alguns alunos que estudam lá, eles falaram que é um hospital grande, que tem todas as especialidades que a gente vai rotar durante o curso de medicina. E sobre lazer na cidade, a própria universidade ela tem algumas atividades culturais e esportivas. A própria universidade gera campeonato de futebol, de vôlei, tem aulas de tango, aulas de música, que estão todos inclusos dentro do valor da sua mensalidade e das atividades que a própria universidade ela oferece. Final das contas, vale a pena ir para Barcelona? Vale a pena ir para Rosário? Isso vai depender, na verdade, do que você procura de uma universidade. Se você quer uma universidade pública e não quer pagar mensalidade, Rosário, obviamente, é a opção para você. Se caso você tem a possibilidade de pagar por mensalidade, por mais que seja um valor baixo, ou seja, não vai aumentar tanto assim, porque o custo de vida também na cidade é baixo, é muito mais baixo do que Rosário, você não vai ter que aumentar tanto o valor que você vai precisar de dinheiro. E você tem a vantagem de que é plano tradicional, se caso você não achar interessante o PBL, e de que você vai ter o acompanhamento daquele professor o ano inteiro para cada uma das matérias, e é o mesmo professor que vai te tomar a prova final no final do cursado, que é algo que não acontece na UNR e que muitos alunos acabam criticando muito da maneira como são feitas as provas finais. Mas isso é uma questão muito subjetiva de cada um. São Borja, Santo Tomé, né, porque basicamente é a mesma cidade, está ali coladinho um do outro. É uma vantagem para quem quer uma cidade pequena, com custo de vida baixo, e quer morar no Brasil, e quer, enfim, ter mais qualidade de vida. Rosário oferece muito com qualidade de vida, porém é muito mais caro também. Então, se caso surgiu alguma dúvida aí que eu não consegui responder aqui, deixa aqui embaixo, porque eu tenho vários contatos lá em São Borja e Santo Tomé e estudando na Barcelona. Posso perguntar para eles e respondendo para vocês. Comentem aqui embaixo as suas dúvidas, se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Valeu, até mais, tchau!